quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 129. Como é do conhecimento da maioria dos irmãos aqui, eu acredito, vocês sabem que nas oportunidades que eu tenho tido para falar aos irmãos, nós temos tratado juntos aqui a respeito do conteúdo dos Salmos de Romagem. Então, abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 129. Salmos de Romagem vão do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Nós já passamos aí da metade destes salmos. E hoje vai ser o texto do Salmo 129 que vai nortear aqui a nossa reflexão, nossa meditação naquilo que diz a palavra do Senhor. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar silenciosamente e os que puderem, eu gosto sempre de pedir para que continue com suas Bíblias abertas para que a gente passe a explicação, a exposição daquilo que diz o texto. Nos diz assim a palavra de Deus: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos conceda a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós lemos a Tua palavra e queremos pedir aqui agora ao Senhor que, por Tua graça, abra o nosso entendimento e abra também os nossos corações. Abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que nos diz a palavra do Senhor, para que nós recebamos a instrução do Senhor. Abra também o nosso coração, ó Deus, para que nós possamos ter em nós mesmos o nosso coração como boa terra para receber a semente da palavra do Senhor. E ao receber a semente da palavra do Senhor, através da ação poderosa do Teu Espírito, que o Senhor faça com que a Tua palavra gere frutos em nossa própria vida, transforme o nosso caráter, mude o nosso jeito de compreender a nossa existência, mude a nossa vida por inteiro, para que com o nosso testemunho, com o nosso caminhar aqui, em nossa peregrinação espiritual neste mundo, nós venhamos a honrar e glorificar o Senhor, que é digno de toda a glória. Tenha misericórdia de nós, nós estamos desejosos, ansiosos por ouvir a voz do Senhor e por recebermos a instrução do Senhor. Fala conosco. Esta é minha oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus não cumpre a sua vontade em nossas vidas por meio de circunstâncias fáceis. Nunca foi o jeito de Deus. Ele nunca leva a cabo a sua vontade por meio de circunstâncias fáceis. Ele sempre cumpre a sua vontade, trabalha para a nossa redenção, para aprimorar o nosso caráter, para transformar a nossa vida, muitas e muitas vezes por meio de circunstâncias difíceis, por meio de situações dolorosas, por meio do sofrimento. Você quer confirmar isso? É só pensar sobre todo o conteúdo da narrativa, do plano e da história da redenção na Escritura. Se a gente pensar um pouco sobre a experiência do antigo Israel, do povo da antiga aliança, nós prontamente vamos trazer à nossa memória diversas situações e circunstâncias em que eles tiveram de passar por dias difíceis,
tiveram de enfrentar dores agudas, tiveram de lidar com o sofrimento, para que através deste sofrimento o Senhor viesse, então, a cumprir a sua vontade na vida de seus filhos. Se nós olharmos para o Novo Testamento, se nós pensarmos em especial no nascimento da igreja, no advento da igreja de Cristo, nós vamos ver que toda a história do povo de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, é também marcada por sofrimentos, é também marcada por dores agudas, é marcada por perseguições. Deus não cumpre o seu querer em nossas vidas através de circunstâncias fáceis. Deus, por alguma razão que nós não conhecemos, a gente não pode sondar a mente do Senhor, ele sempre prefere o caminho mais longo, o jeito mais difícil, para poder cumprir o seu querer em nossa vida. Algo que me chama a atenção, e eu acho que chama a atenção de qualquer pessoa que leia a palavra de Deus, algo que nos atrai nos Salmos em especial, é o modo como os Salmos eles expressam uma aceitação da dor. Os salmistas não têm problemas em relatarem, em falarem acerca de seus sofrimentos. Eu acho que isso chama muito a nossa atenção. A gente vive em um mundo em que normalmente as pessoas são avessas, né, a todo sofrimento. Ninguém está procurando por isso, ninguém quer sofrer. Nenhuma pessoa está desejosa por ter de lidar com dores profundas. Mas a realidade é que a nossa vida é marcada por estes sofrimentos e por essas dores. E os salmistas não nos negam essa realidade. Quando nós olhamos para este salmo, em especial, nós podemos ver que a existência da dor dentro da comunidade do povo de Deus, ela não é negada. E a presença do sofrimento no meio do povo de Deus em si não nega também a presença de Deus com o seu povo. Mesmo que o sofrimento estivesse ali assolando o povo de Deus, isso não necessariamente queria dizer que Deus não estivesse ali, que Deus não estivesse ao lado do seu povo, que não fosse esse o meio pelo qual Deus estava levando a cabo a sua vontade. E a fé que nós vemos sendo refletida aqui neste salmo não é uma fé qualquer, não é uma fé ingênua, não é uma fé simplista. É uma fé que testemunha de duras realidades da vida e testemunha da durabilidade e da perseverança da própria fé. Tempos difíceis aqui não são negados. E a existência, a presença do sofrimento no meio do povo de Deus não fornece qualquer tipo de razão para que o povo de Deus duvide de Deus. Duvide de suas promessas. Duvide de seu trabalho incansável para poder cumprir o seu querer na vida dos seus eleitos, de seus peregrinos. Pensem bem, irmãos. Se as expectativas desse salmista aqui fossem expectativas de uma vida tranquila, então nós não teríamos esse salmo aqui. Nós não o estaríamos lendo aqui. Nós, de maneira alguma, estaríamos pensando sobre a importância da dor e do sofrimento na nossa peregrinação espiritual. O que eu quero ajudar os irmãos a ver aqui, através desse salmo, é que Deus, o Senhor, como o Senhor da história, ele nos redime em meio a circunstâncias difíceis, dolorosas, em meio aos sofrimentos. E esse texto aqui nos fornece algumas lições para que nós possamos suportar estes sofrimentos de maneira fiel, perseverantemente, confiando no Senhor, descansando em suas promessas. Observe os primeiros versos desse salmo que nós lemos. A primeira lição para o modo como nós devemos suportar os sofrimentos é não desprezar o dia do sofrimento. É não desprezar os dias de dor.
O salmista ele começa aqui o salmo no verso 1 com uma declaração que é seguida de um convite. Esse salmo ele é um lamento. Esta declaração inicial do salmista ela é um lamento. E é muito semelhante ao salmo de número 124, porque o salmista aqui ele faz uma declaração e logo em seguida convida toda a congregação, todo o povo, para então conclamarem com ele aquelas verdades que ele acabara de proferir, para cantarem junto com eles. Esta é uma canção para cantarem junto com eles aquele verso que ele acabara de proferir. E ele começa este salmo, no verso 1, dizendo assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Então ele convida o povo de Deus, a nação de Israel. Ele diz: Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Esta declaração aqui, nesses versos iniciais, no verso de número 1 e na primeira parte do verso de número 2, elas fazem referência, são um chamado do salmista à reflexão dos dias de sofrimento do povo, da nação de Israel, no Êxodo. É como se o salmista os estivesse convidando a refletirem no tempo de escravidão que eles tiveram de sofrer dores agudas sob o governo, sob a opressão da nação egípcia. O salmista está aqui convidando o povo a refletir sobre dias maus, a olhar para um horizonte escuro, a pensarem nos tempos de dor, a não desprezarem o seu sofrimento. Ele chama o povo a pensar sobre a dor, a considerar o sofrimento, a pensar sobre as circunstâncias que eles haviam vivido, que aquela nação havia experimentado. E é comum, nós vamos ver isso em especial nos Salmos, que a adoração do povo de Israel ela sempre estivesse envolvida com essa revisão do passado, com esse olhar para trás, para dias difíceis, para a dor, para o sofrimento. Somente olhando para trás, somente pensando em todo esse sofrimento é que eles poderiam refletir corretamente a respeito dos atos libertadores de Deus operados em meio ao povo, na história do povo. É por isso, então, que o salmista está convidando a nação a cantar com ele a aflição, a cantar com ele a dor, a olhar para os dias maus, a avistar um horizonte escuro. Então ele vai usar uma metáfora para poder referir-se ao sofrimento do povo, da nação de Israel, a angústia que eles tiveram de sofrer. Veja o verso de número 3. Ele diz: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. O salmista agora ele compara os inimigos de Deus a um lavrador, a um fazendeiro que ara os campos com longas fileiras e com o campo como sendo as costas do povo. Pensem no arado. Acredito que vocês já devem ter visto uma imagem semelhante, não é? É aquele instrumento que ele passa por sobre a terra, abrindo a terra, preparando a terra para que ela então receba a sua semente. Então são longas garras, não é? De ferro, lâminas afiadas que passam rasgando a terra. E o salmista está dizendo que os inimigos do povo de Deus, assim como os aradores, eles lavraram as suas costas. Eles infligiram grandes cortes nas costas do povo de Deus. Alguns estudiosos eles tendem a tomar essa metáfora aqui como algo que reflete não uma situação figurada,
Não é? Eles tendem a tomar essa metáfora aqui para referir-se a uma situação literal. Entretanto, o fato de ser uma metáfora por si só, eu acredito que reflete o uso figurado do salmista. Mas nós não podemos desprezar o fato de que estes longos sulcos, estes cortes longos, profundos, eles pudessem sim, talvez, significar aquelas marcas que os escravos, na época de Israel, eles carregavam consigo em suas próprias costas. E o fato dele fazer referência aqui a longos sulcos indica para nós aqui que esse sofrimento ele ocorreu durante um período muito longo de tempo. Dias intermináveis. Um sofrimento que parecia que não ia acabar nunca. Eles sofreram, eles tiveram suas costas rasgadas, eles foram escravizados, oprimidos, abusados, e eles não desprezam a sua dor. Eles não desprezam o tempo do sofrimento. É isso o que o salmista nos convida também a fazer aqui por meio desses versos. Para que nós possamos suportar os sofrimentos, a gente não deve desprezar a dor. Nós não devemos desprezar os dias maus, as circunstâncias difíceis. E me chama muito a atenção o fato de que este, assim como os demais salmos de romagem, são cânticos. Esse era um povo que cantava a sua própria dor, cantava a sua aflição. Eles cantavam sobre essas coisas, porque eles sabiam que o Senhor não queria que eles se esquecessem de sua história. Porque não se esquecer da sua história significaria, na experiência daquele povo, que eles não iriam se desesperar diante da aflição a qual eles estivessem sofrendo no presente. Eles sabiam o que eles haviam sofrido, mas também sabiam o que Deus já havia feito. Eles podiam então confiar. Eu mencionei isso no início desse sermão. A igreja cristã também nasceu em meio à aflição. Mas assim como o povo da antiga aliança, assim como o salmista nos ensina, também nós, como a igreja que nasceu na aflição e que parte em sua caminhada, em sua peregrinação espiritual rumo à Nova Jerusalém, nós devemos também suportar o sofrimento com perseverança e com alegria. Nós devemos cantar as nossas dores também. Nós devemos cantar os nossos sofrimentos também. Nós devemos nos lembrar da igreja perseguida ao redor do mundo. Nós devemos nos lembrar daqueles que sofrem hoje por causa da oposição de homens que odeiam a Deus e odeiam ao povo da sua aliança, ao povo do pacto. Nós devemos lembrar daquelas pessoas que no dia de hoje estão cultuando escondidas, porque não desprezam a adoração pública, reconhecem a importância do ajuntamento solene do povo de Deus, mas têm de tomar uma série de cuidados, têm que se espalhar em pequenos grupos para que eles não sejam encontrados, presos, mortos, não sofram quaisquer tipo de retaliação. Existem pessoas hoje e agora que fazem parte da igreja e do povo de Deus, que está sofrendo, mas está perseverando, sem desprezar a dor, sem desprezar o sofrimento, sem desprezar a confiança, sem desprezar a perseguição, mas mantendo a confiança no Senhor, descansando nas suas promessas. Eles não desprezam a sua dor. Nós não deveríamos desprezar também. A gente, quando pensa sobre sofrimento e sobre o povo de Deus sofrendo, a gente é sempre levado a pensar sobre a igreja perseguida, como eu mencionei aqui. Mas você pode pensar sobre os seus próprios sofrimentos.
sobre as suas próprias dores, sobre as suas próprias aflições. Talvez você esteja bravo com Deus. Talvez você esteja tentando sufocar, asfixiar sentimentos e emoções negativas que você tem tido de lidar com elas por causa de alguma situação em específico. Mas veja só, não despreze a sua dor, porque o Senhor não despreza a sua dor. O Senhor não despreza o seu sofrimento. E o Senhor não cumpre a sua vontade na vida dos seus eleitos por meio de circunstâncias fáceis. Ele está trabalhando, meu irmão. O Senhor está trabalhando. Nós precisamos aprender com os salmistas, nos unir a estes salmistas e cantarmos a nossa própria aflição. É só assim que nós vamos, então, poder cumprir bem com aquela que é a segunda lição que eu acredito que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina que nós não devemos desprezar a dor, o sofrimento. Enquanto nós suportamos as aflições. E a segunda lição é que nós devemos nos lembrar da libertação operada por Deus em nossas vidas. Nós devemos perceber que é o caráter de Deus que é a nossa garantia de preservação em meio ao sofrimento. Tem uma pequena palavra aqui na parte B do versículo de número 2 que sinaliza uma virada na maré da história destes que estão cantando este salmo aqui. Veja o que diz a segunda parte do verso de número 2. Ele vinha dizendo a respeito da angústia que o povo sofreu, desde a mocidade, desde a juventude. Mas então uma pequena palavra, ele diz: todavia, não prevaleceram contra mim. Essa aqui é a maneira como o salmista ele levanta a bandeira da sua vitória. Ele lembra, recorda os dias da dor e do sofrimento, mas agora ele olha para o ato libertador de Deus na história do povo de Israel. E ele faz mais. Ele lembra ao povo aqui o caráter de Deus. Veja o versículo de número 4, ele diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Muitas das provações que a nação de Israel teve de enfrentar, ao contrário da escravidão egípcia, que eles estão refletindo sobre ela aqui, muitas das provações elas foram resultado de punições que o próprio Deus trouxe sobre a nação de Israel, por causa da quebra do pacto, por causa da desobediência da nação de Israel. Mas mesmo estes dias de sofrimento, estas circunstâncias difíceis, por meio das quais Deus tratava com o seu povo, mesmo em meio a essas circunstâncias, nós podemos perceber na Escritura o caráter de Deus como justo, como um resgatador. Mesmo em meio a essas circunstâncias, nós vemos o caráter de Deus brilhando através da aflição, do sofrimento do seu povo. E é isso que o salmista está fazendo. Ele está dizendo que apesar da aflição, apesar das dores agudas, apesar do sofrimento, Deus preservou o seu povo. Ele, o justo, interveio na situação do seu povo. Ele é fiel às suas promessas. E ele ouve o clamor do seu povo em perigo. Nós devemos, irmãos, não desprezar a dor e o sofrimento, mas devemos, então, ao não desprezarmos os dias difíceis, nos lembrarmos dos atos libertadores de Deus operados em nossa vida. Nós devemos recordar as manifestações do poder de Deus em nossa própria experiência
de vida. Eu disse que o que eu queria ensinar com vocês nesse texto é que Deus, como o Senhor da história, ele redime o seu povo em meio a circunstâncias difíceis, por meio do sofrimento. E esses versos aqui podem nos fazer pensar a respeito do governo de Deus na história. Talvez a gente pode se pegar fazendo algumas perguntas. Quando a gente pensa sobre o sofrimento do povo, da nação de Israel, e sobre a libertação que Deus operou na vida do povo. A gente pode se perguntar até mesmo sobre o modo pelo qual Deus governa o universo. Como que ele administra os detalhes da nossa vida? Qual que é o princípio moral por meio do qual Deus governa todas as coisas? Eu acho que a tendência da maioria das pessoas, mesmo crentes, é pensar que o meio através do qual Deus ele governa a história é um tanto quanto desordenado. Alguns pensam assim e até simpatizam com essa ideia. Acham que essa é a melhor maneira de entender o governo de Deus na história, não é? É como se as realidades ali narradas por Paulo no versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, é como se isso estivesse fora de foco, não tivesse na vista do povo que pensa que as circunstâncias por meio das quais Deus governa a história, elas são atrapalhadas, né, desordenadas. Parece que Deus ele não tem um plano mestre definido para algumas pessoas. É como se Deus trabalhasse por meio do método de tentativa e erro. Vai fazendo algumas coisas desandam, então ele tem que consertar. Essa é a história do mundo de Deus, um mundo de um Deus atrapalhado. Algumas pessoas acham que é assim que Deus governa as nossas vidas no mundo. Mas essa pequena palavra aqui na parte B do verso 2, todavia. Mas esse mas aqui no versículo de número 4, ele então aparece como um relâmpago e ele ilumina a nossa compreensão a respeito do governo soberano de Deus na história. O povo de Deus não obteve a vitória sendo guiado por um Deus atrapalhado, mas por um Deus que é o Senhor da história. Faz tudo conforme lhe apraz. Cumpre com todos os seus decretos. E quando nós olhamos para esse ato de libertação de Deus, nós podemos nos lembrar das palavras de Paulo, também no capítulo 8 de Romanos, quando ele diz que se Deus é por nós, quem será então contra nós? Ao apontar aqui o caráter de Deus no verso de número 4, o salmista também nos ensina uma outra lição. Ele nos ensina que em tempos de dificuldade, em tempos de provações, nós devemos ponderar sobre os atributos de Deus. Nós devemos olhar para o caráter de Deus. Nós devemos pensar sobre quem Ele é e como Ele revela a si mesmo na sua palavra. Pense sobre a obra de Deus na história. Pondere sobre as promessas de Deus. Lembre-se de que Ele é justo, o justo. Ele é um Salvador. E ao considerar, ao ponderar sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, deixe a esperança surgir em seu coração enquanto você enfrenta a dor, enquanto você lida com o sofrimento, enquanto você tem de lidar com a opressão, seja ela qual for. Irmãos, em dias difíceis, escuros, em dias de sofrimento, você vai precisar de uma boa teologia. Você vai precisar de uma boa teologia. Você vai precisar de uma boa compreensão da Escritura. Para que então você possa olhar para o Senhor. Você possa ponderar sobre os atributos de Deus. Sobre quem Ele é. E sobre o que Ele faz.
A última lição que esse texto nos ensina está nos versos de 5 a 8. Para que nós possamos suportar o sofrimento, dias difíceis, nós devemos orar e confiar neste Deus justo. É assim que nós devemos suportar as aflições. Os versos de 5 a 8, o salmista está nos lembrando aí que, embora o povo de Deus seja odiado, os seus opositores, os seus odiadores, eles não irão prevalecer. Olhe comigo os versos de 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também, os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esses versos aqui devem ser lidos como uma oração ou como uma declaração de confiança aqui do salmista. Ele ora com confiança para que os planos dos inimigos de Deus e dos inimigos do povo de Deus, eles não prevaleçam. Esses inimigos não têm consideração alguma, irmãos, pela presença do Senhor no meio do seu povo. Eles não têm consideração alguma pela aliança de Deus com o seu povo e a bênção de Deus para o seu povo. Eles não têm coisa alguma, qualquer tipo de relacionamento ou consideração pela esperança do povo de Deus de um reino vitorioso por vir. Então o salmista ora com confiança para que Deus frustre os planos de seus opositores, dos inimigos do seu povo. E é em vista dessa seriedade de se opor ao povo de Deus, que o povo de Deus, nesse salmo, invoca sobre os inimigos de Deus a destruição. E eles fazem isso por meio de 3 maldições. Primeiro, no verso 5, eles imploram aqui para que os inimigos do povo de Deus, aqueles que odeiam a Sião, eles sejam envergonhados pela derrota e eles recuem em retirada. Em segundo lugar, eles imploram, nós podemos ver aí no verso de número 6, para que aqueles que oprimem o povo de Deus, eles sejam inúteis como a grama no telhado. Os telhados das casas daquele tempo eram muito finos. E mesmo naqueles telhados, em determinadas circunstâncias, era possível que um punhado de grama pudesse brotar ali. Mas antes mesmo que esse punhado de grama ele começasse a brotar, por não ter um solo produtivo, antes de que eles pudessem tornar-se frutíferos, eles secavam. E o salmista está rogando ao Senhor aqui para que os seus inimigos eles sejam como a grama dos telhados. Uma grama que cresce, mas é inútil, não é frutífera, não serve para coisa nenhuma. E ele então está orando aqui para que os seus inimigos eles não deem frutos. Talvez esses frutos possam ser compreendidos aqui como os danos potenciais que esses inimigos do povo de Deus poderiam causar ao povo de Deus. E, finalmente, em último lugar, o salmista ora ao Senhor para que os seus inimigos, os inimigos do povo de Deus, permaneçam sem a bênção de Deus. E esta é a expressão máxima da bênção de Deus quando nós olhamos para a Escritura. Todas as vezes que nós pensamos sobre a bênção de Deus para com o seu povo, nós estamos pensando sobre o meio através do qual Deus estabelece a sua comunhão com o seu povo. É como se o salmista estivesse orando aqui para que os opositores do povo de Deus, aqueles que fazem mal ao povo de Deus,
eles fossem apartados da comunhão com o Deus vivo. Não participassem da comunhão com o Deus vivo. Eles deveriam ser mantidos sob maldição. E esses versos finais nos lembram e nos ensinam algumas coisas também. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que Deus ele é justo, portanto, ele tem razão em condenar o homem mau, o perverso. Deus não pode simplesmente, irmão, varrer a sujeira do pecado para debaixo do tapete. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Ele não pode fazer isso e continuar a ser santo. Nós precisamos nos lembrar que ele é justo. Justo em condenar os injustos, os ímpios. Portanto, faz bem temer ao Senhor. Faz bem temer ao Senhor. Nós podemos nos lembrar das palavras do autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 31. Ele diz que é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Ele é justo, nós devemos nos lembrar disso. Além disso, nós devemos pensar que orar contra os nossos inimigos, no contexto desse salmo aqui, expressa a nossa preocupação com o reino de Deus. E assim como o povo da antiga dispensação, nós compartilhamos dessa preocupação também. Nós também estamos interessados na expansão do reino de Deus, no avanço do reino de Deus no mundo. Nós estamos preocupados com isso hoje. Nós compartilhamos o desejo do salmista de que o reino de Deus prevaleça contra o reino das trevas. Mas no nosso contexto, às vezes, isso pode significar que os nossos inimigos eles serão julgados por Deus, condenados por Deus. Mas outras vezes, na nova aliança, na era da graça do Evangelho, isso pode significar que eles serão convertidos. Que os seus corações irão render-se ao Senhor. Que eles serão levados cativos ao Senhor. Em arrependimento sincero, para a sua própria redenção. Estes versos nos lembram também que existem somente duas condições nas quais nós podemos permanecer. Ou nós desfrutamos da bênção de Deus, ou nós estamos debaixo da bênção de Deus, ou nós estamos debaixo da sua maldição. Veja só, meu irmão, não existe uma terceira opção. No reino de Deus é assim que as coisas funcionam. Não existe um meio termo. Não há equilíbrio nesses termos. Nós estamos falando de coisas diametralmente opostas, extremamente opostas. Ou você desfruta da comunhão com Deus, da sua bênção, ou você está sob a maldição de Deus. E aí então você tem um problema sério. Você tem um problema sério com o Senhor. E em último lugar, esses versos nos mostram como um crente em Jesus ele deve suportar a aflição. Nós devemos suportar com oração. Nós devemos nos lembrar que a aflição é parte da nossa fé. Nós devemos nos lembrar que Jesus se identifica conosco em nosso sofrimento. E é esta a razão que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, se vale dela para poder nos estimular a entrarmos na presença de Deus em oração. Nós devemos nos lembrar de que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Não despreza a nossa dor. Mas mais do que isso, sabe o que é sofrer. Este salmo, irmãos, ele aborda um conceito teológico muito poderoso e muito importante para nós. Um conceito teológico que pode nos fortalecer em meio ao sofrimento e em meio a dores agudas. O Salmo de número 129, ele aponta para Jesus, para o servo sofredor. Ele fornece para nós, por exemplo, aqui,
uma verdade chave para que a gente venha entender a citação que Mateus faz do livro do profeta Oséias, no capítulo de número 11, no verso 1. No livro do profeta Oséias, no capítulo 11, no verso 1, ele diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É como se o profeta Oséias olhasse para a nação de Israel e para a história da nação de Israel no Êxodo, no período da escravidão do Egito, e ele identificasse este momento como sendo a infância, não é? Do povo de Deus, da nação de Israel. Mas quando nós vamos para o texto do Evangelho de Mateus, nós vamos ver ali no capítulo de número 2 que Jesus ele teve de deixar Belém para trás por causa da perseguição do rei Herodes, e ele seguiu rumo ao Egito. Ele teve de ir para o Egito. E a ordem do Senhor foi que eles ficassem ali, Maria, José e Jesus, na terra do Egito, até que o rei Herodes viesse a morrer. Então, depois que ele morresse, eles poderiam retornar a Israel. E Mateus ele vai dizer que a razão pela qual o anjo do Senhor disse a José para fugir de Belém e ir para o Egito é para que se cumprisse a palavra do profeta Oséias. Ele diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no verso 15, do Egito chamei o meu filho. Irmãos, assim como Israel nasceu sofrendo no Egito, o único filho verdadeiro de Deus foi para o Egito sofrendo também. Ele também teria de deixar o Egito por meio de sofrimento. Ele ia retornar para o seu povo, na nação de Israel, por meio de sofrimento. Ele viveria a sua vida vivendo em sofrimento. E então ele morreria, passando pelo mais terrível de todos os sofrimentos que qualquer um de nós poderia experimentar. E tudo isso por quê? Irmãos, porque Jesus ele é o cumprimento de todas as canções a respeito do servo sofredor do Antigo Testamento. É como se Mateus ele estivesse amarrando aqui esse tema no Salmo 29. Israel nasceu em sofrimento, Jesus nasceu em sofrimento. Jesus ia viver a sua vida, mas diferente do povo da antiga aliança, em perfeita obediência, como um cumpridor do pacto, e por meio de sua vida criaria um novo povo. É isso que este texto nos ensina, é este tema que este texto do salmista reflete e que pode nos ajudar tanto a enfrentarmos os sofrimentos. Essa é a nossa esperança para o dia mau. Essa é a nossa esperança em tempos sombrios. Nós podemos suportar a aflição com esperança, porque Jesus já sofreu a aflição máxima em nosso lugar, em nosso favor. Nós lemos o texto do servo sofredor no livro do profeta Isaías hoje. No verso 7 do capítulo 53, ele diz que Jesus foi oprimido e humilhado. Ele era reputado como ferido de Deus e aflito. Tudo isso enquanto ele oferecia o seu corpo e o seu sangue em favor dos pecadores. Irmãos, vejam isso. Contemplem isso. Jesus foi rejeitado. Rejeitado pelo seu povo. Rejeitado pelos da sua própria casa. Jesus sofreu com a miséria, com a pobreza. Não tinha onde recostar a sua cabeça. Jesus enfrentou todo tipo de dores, luto, a perda de gente querida.
Nos momentos mais difíceis, viraram as suas costas para ele. Jesus foi abusado, física e psicologicamente. Foi condenado injustamente. Morreu a morte mais terrível, para que por meio da sua morte expiatória e através da sua ressurreição gloriosa, todos os nossos sofrimentos nessa terra pudessem ter uma curta duração. O sofrimento de Cristo dá significado aos nossos próprios sofrimentos. A dor de Jesus ressignifica as nossas próprias dores. Dá sentido, dá propósito, finalidade para o dia sombrio. E essa é a nossa segurança, irmão. Nós iremos prevalecer sobre a sepultura, porque Jesus prevaleceu sobre a sepultura. Qualquer sofrimento, irmãos, que nós enfrentamos na nossa curta vida, nós podemos encontrar graça por meio de Jesus Cristo para que a gente possa suportá-lo. Mas para isso nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração, o nosso serviço, toda a nossa vida centrada em Cristo. É olhando para Jesus, é confiando em Jesus, que nós seremos capazes de não desprezar a nossa dor, não desprezar o nosso sofrimento, mas olhar para eles, lembrando-se daquilo que Deus fez em nossas próprias vidas, contemplando os atos libertadores de Deus na nossa história, e então orando, perseverando em oração, com confiança de que o justo intercede por nós, caminha conosco e haverá de nos conceder a libertação final de todo sofrimento, de toda dor. Essa é a promessa da Escritura, é a promessa do Senhor para nós. Vai haver um dia, irmão, em que Ele vai enxugar de cada rosto todas as lágrimas. Todas as lágrimas. Meu irmão, sofra, mas sofra para a glória de Deus. Cante suas aflições, mas faça isso confiando no Senhor. Faça isso olhando para Jesus. Amém?